Legal, né, gente? Estamos chegando pela Central TV, esse é o programa Bate-Papo e eu quero agradecer demais a sua importante companhia, tá certo, gente? E eu vou colocar aqui na tela a marca do nosso patrocinador, que é a Mocva, essa empresa que está no mercado há 18 anos. Ela é uma solução para você que quer fazer festa. Isso mesmo, a Mocva é especializada em festas, produtos para festas em geral. E ela tem no seu catálogo mais de 3.000 itens. E outro detalhe, ela entrega em todo o Brasil. Quer conhecer? Acesse agora o site mocva.com.br. E aqui no estúdio eu vou falar com o Rafael. Coloca o nome do Rafael na tela aí, por favor, João. O Rafael, Ribas, ele é Country Manager de uma empresa curitibana, Rafael, a tua empresa? Empresa É a curitibana. Solux. E o Rafael veio aqui falar para a gente de um tema muito interessante, muito atual, que é inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. E a gente fica muitas vezes nessa monte de letrinhas perguntando, e aí, como que eu posso utilizar tudo isso aí, né, Rafael? Exato. Para que nós tenhamos uma vida de qualidade, agilidade, enfim. Bom, as três tecnologias e todas as tecnologias que estão no mercado, elas podem ser utilizadas muito quando a gente fala em melhorar a experiência para um consumidor, ou para um varejista, para um estabelecimento comercial, né? Então, quando você fala de inteligência artificial, a realidade aumentada e a realidade virtual, que às vezes tem uma confusão de o que, né? A realidade aumentada é você ter algum dispositivo que aumente aquilo como se fosse realmente real na sua mão, e a virtual é você, através de um óculos ou através de algum outro dispositivo, você ter uma imersão dentro de uma experiência. Eu acho engraçado que até os anos 90, o empresário brasileiro, ele não se preocupava muito com o consumidor, com o cliente, né? Não pensava. A partir dos anos 90, houve uma grande abertura econômica do Brasil para o mundo, e aí o empresário brasileiro começou a sentir na pele a competição. E esse pensamento de o cliente sempre ter a razão é algo que veio de fora, né? Exato. E com essa abertura econômica, a partir da década de 90, inseriu-se uma palavra aí no meio comercial, que é o marketing de atendimento, né? Uma tentativa de agradar o cliente, e não é só agradar, é fidelizar o cliente. Não é isso? Isso mesmo. Você pensar no cliente, o hábito de consumo dele, a forma como ele paga, os dias da semana que ele vai no teu estabelecimento, e usar isso ao favor do seu estabelecimento comercial, é o que a gente chama de usar isso de forma inteligente num varejo inteligente ou smart retail. São formas de cativar o cliente. São formas de você entender o dia a dia dele. Porque cada um tem um hábito, por mais que a gente pense que nós temos um consumo assim por atacado, cada ser humano ainda tem os seus hábitos e costumes, né? Então a inteligência artificial é uma ferramenta que auxilia a entender o processo de compra do cliente. Ela facilita você entender o processo de compra, porque nós somos dados. Claro. Né? Então, o meu processo de compra, o meu perfil de consumo, quantas vezes eu vou no lugar realizar uma compra, eu gerei um dado. E a inteligência artificial serve justamente para facilitar esse entendimento e extrair este dado para que você possa ter uma tomada de decisão melhor. Ela vai mapeando. Ela vai mapeando. Uma demonstração clara disso é hoje, quando nós estamos aqui nas redes sociais, basta eu procurar aqui no Google por qualquer assunto. Dali a alguns minutos, eu já sou bombardeado nas redes sociais por propostas daquele produto. Exato. Né? O algoritmo que já te encontrou, já mapeou uma tentativa de me agradar, né? E já vem uma oferta. É assim mais ou menos que atua a inteligência artificial? Ela, através dos algoritmos, ela entende o seu perfil, entende seu padrão de compra, qual o horário que normalmente você abre uma rede social. Se ela tem já mapeado o seu e-mail, pode ser que você receba alguma campanha por e-mail. Em alguns países, inclusive,
é aquela questão de ficção científica, de você passar na frente de algum estabelecimento e você receber uma mensagem no seu Uma celular, oferta, uma né? oferta, Que coisa, ou hein? algo parecido. Obviamente, com a LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso também você tem que trabalhar da forma correta, para você também não ficar gerando um incômodo para o teu consumidor, para ele deixar de comprar de você porque você está incomodando ele com mensagem demais. Rafael, qual a diferença da realidade virtual e a realidade aumentada? A realidade virtual, a gente pode dizer que é através de um dispositivo, um equipamento, um óculos de realidade virtual, você vai ter uma imersão dentro, né? Como é o metaverso, por exemplo, você vai ter uma imersão dentro daquele mundo virtual para que você tenha uma experiência de compra. Você não precisa ir até um apartamento. Você pode fazer um tour virtual. Você não precisa ir até um supermercado. Você pode estar sentado no sofá da sua casa, passeando pelo supermercado e fazendo sua compra. E aí você me pergunta, e a compra vai chegar? Mas a pergunta que nós nos fazemos, e essa visita é em tempo real? Em Ou tempo ela já real? está gravado num software, aquela área de atendimento do suposto supermercado que você quer comprar? Ou você pode acessar em tempo real, se é que nós já temos tecnologia para isso, acessar em tempo real um supermercado, uma loja? É um mundo virtual, É um né? mundo Então é virtual. como se fosse uma loja virtual, um e-commerce, Aham. que você vai andando dentro de um supermercado, por exemplo, e vai pegando na gôndola os produtos que você quer. Só que por mais que seja virtual, você vai fazer uma compra real. Aquele produto Você vai vai ter chegar a para você. experiência. Você vai ter a experiência. Porque hoje eu vejo a compra como uma experiência. E hoje as grandes marcas tentam te vender experiências, né? Exato. Ou, inclusive o aroma, ou a questão de você Vou pegar pegar, um vou pegar um produto. exemplo daí empresas de tinta. As empresas de tinta aí elas usam a realidade aumentada. Você consegue hoje através do seu smartphone ver qual é a cor que fica melhor na sua parede da sua casa, Olha sem só. precisar comprar a tinta primeiramente. Você uma empresa de brinquedos, por exemplo, você consegue brinquedos de diversão, né? Um escorregador, um balanço, você consegue ver como é que ficaria naquele teu local, Naquele espaço. no espaço, sem precisar comprar, simplesmente apontando o seu smartphone para o local, você consegue ver. Ou uma cozinha planejada, Uma um cozinha móvel. Exato. Interessante, Bem né? interessante. Isso já é uma realidade, já é Já é fato, é realidade. fato. É fato. Hum? As empresas têm usado isso para tornar melhor a experiência de compra do seu consumidor. Porque além de você entender como é que o seu consumidor compra, você também tem que influenciar ele do outro lado de que compre esse produto, porque eu vi que você ficou 15 segundos olhando aí. É trabalhar esses dados também para melhorar essa experiência de compra dele também. Pensando em tecnologia, o metaverso, ele deu continuidade ao pensamento metaverso ou ele se desdobrou em outros produtos? Não, ele deu continuidade, eu acho que tem ainda desdobramentos ainda a serem feitos dentro do metaverso. E o metaverso é a unificação dessa realidade virtual com o mundo real, só que você tem uma experiência mais imersiva, você tem um segundo mundo lá dentro, né? Por isso que é o chamado metaverso, mas gerando uma experiência de compra. Então você pode ir até uma loja de departamento, fazer uma compra, como se você estivesse indo mesmo numa loja de departamento real. Você, como um homem da tecnologia, um profissional de tecnologia, você acha que até onde nós vamos com a tecnologia, pensando nesse viés de cliente, de consumo? Não vamos nem atuar em outra área, né? Vamos ficar na área do varejo, da compra e do consumo. Até onde que nós podemos chegar? Eu vou muito na linha da ficção científica, que o pessoal às vezes faz o paralelo, né? O que você vê na ficção científica hoje em dia tem coisas que já são realidades. A automação desse processo de compra do varejo, a gente já tem esse processo automatizado. Um terminal de autoatendimento, um atendimento ou entrega através de robôs. Né? Você tem um atendimento através de um restaurante de comida rápida. Você tem o lado humanizado, mas você também tem o lado através de automação robótica, facilitando. Os aplicativos já foram um grande facilitador nesse segmento, não? Também.
você consegue, através dos aplicativos, ter uma interação maior com o cliente também. Uhum. Você consegue lançar para ele promoções para chamar ele para dentro da tua loja. Porque, né? na verdade, tudo é você se antecipar ao cliente, né? Exato. Provocar emoções, saber o hábito e costume, gostou, não gostou, é encantar o cliente. Uhum. É você entender a forma como ele pensa, né? E o aplicativo você consegue saber isso, o quanto tempo ele fica dentro do aplicativo. Uhum. E se você fizer um paralelo com uma loja física, as lojas físicas você também consegue saber isso. Através de câmeras você consegue medir. O Rafael, é atendimento virtual ou atendimento humanizado ou robotizado? O que você prefere? Eu vou na linha do híbrido. Do híbrido? Por quê? Porque a gente tem uma diferença cultural e diferença de gerações. Você tem gerações mais novas que não querem falar com ninguém, querem atendimento via celular, fazer uma compra no terminal de atendimento e pegar o Sem seu contato. produto e ir embora, sem contato, né? Sem fricção com ninguém, né? Sem o contato. E gerações mais antigas, não, elas querem conversar com alguém, tirar uma dúvida, ter essa conversa, né? Então você acaba tendo uma diferença cultural e da adaptação E tem que ser respeitado, né? do mercado tem que ser respeitado. Como é que você, que é um representante de uma empresa de tecnologia, porque vocês fabricam máquinas, Isso. né? De tecnologia voltada ao varejo, que juntamente em parceria com o pessoal do software, vocês agregam valores à compra, à satisfação do cliente. Como é que você vê esse mercado onde você vai ter que agradar a atual geração, a geração anterior e as futuras gerações? Como é que vocês veem? Porque o mundo é rápido, né? E se você piscar, foi. Como é que vocês fazem para manter esse equilíbrio? Existe uma área dentro da tecnologia que a gente chama de experiência do usuário e a usabilidade. Então, essas duas áreas, elas convergem para poder entender como é que o usuário interage com o seu equipamento e com o software. Então, qual é o botão adequado que ele vai ter que ter no software, né? O desenvolvedor de software vai ter que fazer. Se aquele equipamento ele tem uma visibilidade, um padrão de altura ou de tela compatível com o mercado, se ele tem uma usabilidade para uma pessoa PCD, por exemplo. Então, isso, dentro da área de tecnologia, a gente também se preocupa com isso. Por quê? Porque você tem que atender diferentes tipos de público. E entender da usabilidade do uso do equipamento faz com que você consiga atuar na geração atual e na geração futura. Você ter o equipamento ideal para diferentes gerações. É possível fazer esse ambiente trocar, por exemplo, pegar aquele consumidor que tem o hábito de gostar de ficar em casa, com aquele que gosta de ir no comércio, e fazer um híbrido aí? É mais difícil, mas a omnicanalidade, né, o omnichannel, ele veio para isso. Esses multicanais são importantes. Os multicanais são importantes, por quê? Porque você vai pegar o consumidor que hoje está acostumado a comprar pelo celular e daqui a pouco você vai lançar uma campanha que pode ser só na loja física. Você vai fazer ele migrar para a loja física. Você vai pegar um consumidor que só vai na loja física e vai fazer ele comprar virtual. Porque 24 horas por dia ele pode fazer a compra dele. Outra experiência que a gente tem visto que virou uma realidade, é o celular. Hoje, eu estava vendo uma pesquisa, 80% ou mais dos brasileiros, quando navega pela internet, navega através do smartphone. Como que as empresas estão olhando esse mercado de alguém que está conectado, mas também está com a mobilidade? Eu estou em trânsito, estou com meu celular aqui. Eu tenho acesso à informação, a compras, eu não necessariamente estou em casa. Como antigamente, se eu quisesse navegar, eu tinha que estar estacionado em frente ao computador, ao notebook. Hoje não, eu estou navegando, mas eu estou em trânsito. Como é que vocês veem essa questão? Um fator que acelerou muito isso foi a pandemia. Na pandemia, como você não tinha contato com ninguém, o pessoal migrou muito para o seu próprio dispositivo. Então você compra através do seu dispositivo e pega o seu produto ou uma comida, né? Hoje você tem atendimentos e as empresas pensam nisso na parte de experiência da compra. Como é que eu posso facilitar para o usuário
essa compra. Então, muitas empresas pensaram o seguinte: você pode pegar, fazer a sua compra, só passar no restaurante, né, o que a gente chama do takeaway, e pegar o seu produto lá, o seu lanche, e ir embora, sem precisar ter falado com ninguém. Então, muito se olha para o mercado e se olha para as tecnologias futuras em como é que eu vou facilitar a vida do meu consumidor, que ele possa, através de um aplicativo, através de um smartphone ou através de um dispositivo em loja, facilitar a experiência de compra dele para que seja rápida a compra dele. Porque o que o varejista menos quer é desistência, formação de fila. Então tem se visto muito isso com o uso de aplicativos e celular, que a integração com o varejo tem se tornado mais prática. Eu acompanho mais ou menos a vida do meu filho, que é um jovem de 21 anos. E eu vejo que tem algumas empresas de fast food que interagem muito bem com esse povo todo aí, né? Eles jogam promoções aqui no smartphone, fazem você ir até a loja, comprar, baixar o aplicativo, baixar os cupons, trocar. Eles fazem essa fluidez muito bem, né? E você, de certa forma, está fazendo o cliente ir até a loja e com o seu smartphone fazer a leitura do código de barras, perguntar, responder perguntas, participar de enquetes, né? É um facilitador. É um facilitador e veja como é interessante o perfil de compra. Muitas vezes você está dentro de uma loja de departamento com o seu smartphone, pesquisando o produto, e você não compra na loja, você pega e compra pelo celular. Que coisa, hein? Então são formas de você usar o Omnichannel dentro da própria loja. Fantástico, fantástico. E se tratando agora do pequeno e médio lojista, comerciante, varejista, ele faz essa pergunta: mas Rafael, toda essa tecnologia é para mim? Como que a Solux, como que a Solux, que é uma empresa que fabrica equipamentos, hardware, em parceria com as empresas de software, elas estão pensando em mim, pequeno varejista, e como que eu posso melhorar a experiência de compra do meu consumidor? Porque afinal, o que as pessoas querem? Fluxo. Fluxo, né? Os equipamentos que a Solux fabrica vai desde o pequeno varejista ao grande. A gente não tem distinção. O que a gente sempre pensa aí na oferta para levar isso para o mercado? Você vai usar um equipamento de automação comercial, um computador, um leitor de código de barras, uma impressora térmica. Por que você vai comprar isso? Muito varejista olha isso como despesa. Ele tem que olhar isso como um investimento. Ele vai melhorar o processo dentro da loja dele. Ele vai evitar um erro humano de um caixa que está anotando no papel aquela venda. Ele está usando algo automatizado. Ele vai evitar a formação de fila, causando a desistência. Então, isso serve, a gente pensa nos equipamentos, então ele serve também para o pequeno. Ele não vai precisar ter o tanto de equipamentos quanto um grande varejista, mas ele pode ter uma impressora térmica, ele pode ter um leitor de código de barras, ele pode ter lá um computador integrado lá com o software de varejo. E é pensando nisso que a gente olha para esse mercado. Entrada e saída de material. Entrada e saída de material. Não precisa dar baixa no final do dia. Pensando na automação do processo. Uma cabeleireira, quanto que usou de laque, de creme para o cabelo, já vai dando a baixa, vai escaneando e já vai... E através da automatizando automação, o processo. Automatiza esse processo, melhora a rentabilidade do negócio dele também. Como é que a Solux está no mercado? Como é que ela participa hoje do mercado? Hoje nós trabalhamos através de canais de revendas a nível Brasil e trabalhamos também com franquias, né? Então, quando você tem alguma franquia que tem várias lojas a nível Brasil, a gente acaba fazendo esse atendimento através direto. Consultoria, vocês vão até o local, levantam a necessidade através das revendas. Das revendas. Nossos canais que vão até esses clientes finais, até o varejista. Vão levantar entendem a necessidade e aí fazem a venda dos seus equipamentos. Maravilha. Eu vou colocar na tela, então, para você que quer conhecer um pouco mais de soluções inteligentes, podemos dizer assim, né? Isso mesmo. Soluções inteligentes para o seu negócio. Para você que é comerciante pequeno, médio e grande, então existe a Solux, que em parceria com outras grandes empresas, lhe dão essa capacidade de estar sempre à frente, né? Eu acho que o segredo é estar sempre à frente, é conhecer
o seu parceiro de negócios. E se eu puder fazer ele sorrir, melhor ainda, né? Isso mesmo. Então tá aí, o contato do Rafael Ribas, ele que é Country Manager da Solux, e na tela tá o arroba ali, ó, @RibasRafael. Se você tem alguma dúvida sobre como que a inteligência artificial pode ser uma grande ferramenta para você, varejista, entre em contato. Rafael, obrigado, viu? Muito obrigado. Traga mais assuntos importantes para a gente aí. Beleza? Beleza, obrigado. Chamar o intervalo, já voltamos em 1 minuto, gente. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além de satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! Legal, já estamos de volta e agora nesse bloco nós vamos rever a entrevista que fizemos com a professora Thaís Martins. Professora Thaís, que é psicóloga, advogada e tem um trabalho muito bonito. Ela também que é coordenadora do curso de Direito da Unifaesp e ela esteve aqui no estúdio falando sobre o tema gordofobia. O que é? Acompanhe comigo então a matéria. Legal, já estamos de volta e agora vamos falar de um tema para alguns polêmico, para outros questão de justiça, para uma questão de beleza, para outro viés questão de saúde. O ponto de vista cabe a você julgar. Mas para falar desse tema, nós trouxemos aqui no estúdio a doutora Thaís, professora, psicóloga, advogada, e ela acabou, e é uma amante pelos estudos. É uma pessoa que, eu não sei como é que se arruma tanto tempo, professora Thaís, só para estudar. E ela acabou de terminar uma tese do mestrado, né, professora Thaís? Doutorado, né? E ela defendeu com dentes e unhas o tema polêmico, né, professora Thaís? Polêmico. Que é a gordofobia. Gordofobia. Uns defendem, outros são contra, eu acho que você, na sua ampla defesa, você deve ter batido em todas as portas que cada um te olhou de uma forma. Perfeitamente. Professora Thaís, fala para a gente, então, desse tema aí. Tudo bem. Primeiro, meu agradecimento por estar aqui, é realmente uma satisfação. Falar do tema da gordofobia é apaixonante, porque é um tema que tramita entre ódio, prazer, dever e uma necessidade de tratativa de direitos. Porque antes de qualquer coisa, eu sou advogada. A psicóloga, ela acompanha a advogada. Eu sempre faço essa justificativa. Quando me perguntam, você gosta mais do direito ou da psicologia? Eu costumo dizer que o coração tem sístole e diástole. Então, não há um sem o outro. Então, dentro das minhas pesquisas, foram longos anos, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos sobre o meu trabalho de mestrado em psicologia, que eu trabalhei as representações sociais da obesidade, e eu
venho trabalhando nesse sentido. O doutorado se aprofundou, social. então. O doutorado, eu fiz uma construção ainda maior do tema que eu queria tratar. Mas o meu doutorado está voltado, apesar de ser interdisciplinar, o meu doutorado está voltado aos direitos fundamentais. Olha só. Então, é justamente nessa construção, do direito a ter direitos. O obeso você encaixaria como um dos direitos fundamentais de ser obeso ou de ter uma vida de qualidade e respeito na sociedade? É justamente aí, Mário, que nós entramos no primeiro ponto nevrálgico da minha pesquisa. Não é escolher ser obeso, não é escolher ter um corpo que não se adequa a padrões de beleza. Mas, e também não é uma questão de negativa de saúde, tampouco uma romantização. Se trata de um corpo em que a pessoa tem aquele corpo, é o corpo que ela consegue ter, que ela dá conta de ter, que é o meu viés psicanalítico. Então, veja, ninguém escolhe ser obeso, mas ao mesmo tempo vem aí o meu questionamento e já a minha, eu diria, não é a defesa da obesidade, eu diria a defesa dos direitos fundamentais. A grande questão é, eu não sou da área médica, então fica aqui consignado. O fato é, toda pessoa magra é feliz? Toda pessoa magra não é doente? Essa é a grande questão. Então, toda pessoa obesa é doente? Não. Nem toda pessoa obesa é doente. Professora Thaís, e quando vem aquela pergunta, mas ele é obeso, é gordo porque come muito, ou porque, porque é relaxado, ou porque tem preguiça, ou porque você falou que com relação a direito ele tem o corpo que ele pode ter. Sim, direito à liberdade. Aí alguém nessa tua explicação da sua tese ampla, alguém já deve ter lhe beliscado. Várias vezes. E aí, como é que foi? Várias vezes. Como é que você saiu? É muito comum. A grande questão é, nós temos uma sociedade que culpabiliza o doente. A pessoa obesa, ela pode ter, e deixando muito claro, ela tem comorbidades, porque a obesidade é considerada doença pouco mais do que os anos 2000 para cá. Antes não era considerada doença. Aduzido ao fato que nós temos anorexia e bulimia como transtornos alimentares. A obesidade não. Ou seja, a pessoa come e se alimenta desmedidamente. A grande questão é, não é só porque ela é gulosa. Há aí mascarado uma série de problemas emocionais, relacionais, problemas de trabalho, que todos nós temos. Agora veja que interessante, Mário, se me permite assim dizer. Nós temos lá uma pessoa que é alcoolista. Ninguém... porque bebe porque quer. Engraçado, mas ele tem um tratamento, ele tem um acolhimento, ele tem uma percepção de uma doença. O obeso não. O obeso é preguiçoso, é relaxado, é rechaçado socialmente. Aduzido ao fato que nós temos uma indústria alimentícia que sobremaneira é punida, culpabilizada. Entendo o seguinte, nós temos... E esse tema não é único exclusivamente da Thaís. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há um grande tempo. Um dos meus marcos teóricos é Marion Nestle, que é sumidade no tema. Ela diz, nós não nos alimentamos mais só com fast food. Nós temos o junk food, nós comemos lixo. Nós comemos alimentos que são nocivos, mas que estão à mão. Volto a dizer, eu não trabalho com as dietas, eu trabalho com a perspectiva do sofrimento físico, mental, emocional, que culmina muitas vezes, para quem não aprofunda muito o tema, aquela casca superficial de assim, o gordo tem que melhorar, tem que mudar seus hábitos. Há uma culpabilização ainda maior. E digo e destaco, as cartilhas do SUS, atenção primária à saúde, as questões sobre a cartilha sobre obesidade, que é a cartilha, se não me equivoco, a cartilha 38, traz N questões sobre emagrecimento e perda de peso. E pouco se preocupa na pessoa que está obesa e precisa realmente de um tratamento. Mas não é só um tratamento para o emagrecimento, precisa de um acolhimento psicológico também. Hoje a gente vê, inclusive, tem hospitais de referência, né? Que, inclusive o SUS paga as cirurgias para bariátrica. Pois. Mas não adianta você diminuir o estômago só da pessoa. Nós temos N pessoas comuns e pessoas públicas que passaram por bariátrica. Perfeito. Mário, você é um entrevistador genial. Tanto que ocupa o cargo que ocupa, então é digno de plenos elogios. A grande questão é, os hospitais oferecem, em última medida, a saída da cirurgia bariátrica. Seja na esfera da saúde pública ou na particular. Não é cômodo, é sofrido, é doloroso, é desgastante. E saibam vocês, todos, que o índice de reganho de peso está transitando em quanto? Me diga uma porcentagem que você crê, de 0 a 100. Qual o índice de reganho de peso pós-bariátrica?
O que você imagina? Eu acredito que passa dos 50%, professora. Não é só passa dos 50%, transita hoje entre 80% e 90%. Nossa! Por quê? Porque existem N questões que não estão voltadas única e exclusivamente à alimentação só. Então não é E que só também- questão de diminuir o estômago. Não. Mudança de hábitos alimentares, mudanças em relação à perspectiva de vida. Mindset? Também, Hã? também. A grande questão é a pessoa obesa, e daí lembre, temos obeso conforme o grau, índice, massa corpórea e o IMC, né? O IMC, massa corpórea, peso versus altura. A grande questão é, nessa condução, as pessoas buscam emagrecimento e não saúde. Em grande maioria, e eu tive o prazer de entrevistar pessoas nesse aspecto, tratado na minha área, que é a psicologia, e agora, em relação ao direito, eu fiz essa complementação, e as pessoas que eu entrevistei, em sua grande maioria, não estavam a buscar saúde, estavam a buscar uma aceitação Então, social. silhueta a qualquer prova. Claro, Aceitação perfeitamente. social. Até porque se não assim fosse, os remedinhos, vamos aos remedinhos. Saxenda, o Monjaro, o Ozempic, que estão fazendo muito sucesso e que hoje nas farmácias não há o encontro desses medicamentos com facilidade. Eles são remédios que são construídos para quê? Para pessoas com diabetes e não para o emagrecimento. Tanto que agora há uma grande discussão nesse grande mercado da obesidade que as pessoas não enxergam. As pessoas enxergam o obeso. O obeso é um problema social, mas ninguém observa a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria de cirurgia bariátrica e a indústria de cirurgia plástica. Professora Thaís, o darwinismo social nos ensinou Misericórdia. a sermos preconceituosos e trazemos isso no nosso DNA. Mesmo que a gente diga, não, nós somos. Em sua grande maioria. Você sim. deve ter pesquisado, deve ter confrontado a sociedade no seu mais tenra sensação latente de preconceito. Perfeitamente. Como é que a sociedade vê a questão do obeso? Como é que a justiça vê o obeso? Porque ela criminaliza uns e outros, mas ela criminaliza quem, de repente, nega a gente sabe que existe, né? Nega um emprego para quem está acima do peso, a questão do aviões, questão de transporte público. Perfeitamente. Nessas suas pesquisas, o que você pôde analisar? Mário, nós temos aí uma dicotomia entre público e privado. E isso tem que ficar muito claro. A questão do público, acesso à saúde, liberdade, inclusive os obesos foram trazidos a lume na questão da inclusão, né? A mobilidade é muito importante, mas as normas, em sua grande maioria, tratam a mobilidade e só. Não a qualidade de vida, não o bem-estar. E isso fere, para o meu entendimento, de morte, a dignidade da pessoa humana. Porque a dignidade da pessoa humana não pode ser regulada pelo seu IMC. Ponto. E o IMC não deve ser o único fio condutor, porque há pessoas que estão de sobrepeso, mas são saudáveis. Isso tem que ficar muito claro. Tá? E ainda nesse sentido, quando nós temos poltrona em avião, desculpa, minha voz está falhando. Quem mandou você cantar muito? A pessoa está me contando que ontem ela fez uma longa palestra aqui na cidade de Curitiba, na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná, onde lá você pôde explanar sobre esse tema, né, professora? Volto a dizer, me perdoe pelo resfriado, mas estivemos lá, sala cheia, muitos alunos, professores, colegas, e nós justamente falamos sobre questões que tramitam entre liberdade, acessibilidade, direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais trazem à lume a questão da percepção. Não é só ter direitos, mas o exercício desses direitos. O que direitos. a justiça fala a respeito? Tem alguma jurisprudência? Nada. Nada? Essa é a grande Ainda questão. ou... Temos, mas muito pouco. A grande questão que quando eu não consegui terminar de responder, o fato é, a pessoa seja magra, gorda, obesa, negra, nipônica, ninguém dirá, estou dispensando você porque você é negro, porque você é obeso. Dirá, olha, o seu perfil profissional não mais se adequa a nós, ok? Porque não há um contrato permanente. Existe uma continuidade do direito do trabalho, perfeitamente, de um contrato de trabalho, mas ele pode ser rompido a qualquer tempo. O fato é, a jurisprudência brasileira pouco tem reconhecido. Caminha a passos muito lentos diante da necessidade que temos. Por quê? Porque, em sua grande maioria, não é tratado como uma questão de preconceito. Simplesmente que o perfil não mais se encaixa.
Ou seja, a pessoa é dispensada. Nós temos muito no direito consumidor, que é o que eu falava a respeito dos aviões, porque, veja, nós temos um caso emblemático, não vou mencionar os nomes, porque há situações que a gente não identifica, da modelo plus size, que viajou, foi de férias com a sua família, que comprou uma passagem só, porque ela tem um tamanho um pouco maior, e não se encaixava na poltrona. Detalhe, senhoras e senhores, eu tenho pouco mais de 1,60 m, mentindo um pouco, e eu também não sinto uma poltrona confortável de viagem. E nem todos têm o poder aquisitivo, econômico, para andar de primeira classe, ou first class, como assim deseja. Então, essa modelo viaja com a família e no retorno ela é proibida de embarcar, o que cerceia de morte o direito de ir e vir. Então, logo, teve que comprar, foi proibida de embarcar, a família veio e ela precisou ficar, porque não havia um novo voo. Precisou ficar mais um dia no local para depois retornar. Foi impedido o seu ir e vir. Perfeitamente. Ou seja, não se trata somente de uma questão individual. A obesidade, ela precisa ser percebida a partir de um viés coletivo. Então não é uma questão só de saúde, não é questão de aparência, é uma questão macro. Sobremaneira. O que você falaria, professora Thaís, para quem está obeso e está ouvindo essa sua fala, Perfeito. ele precisa se encontrar nesse mundo, né? Seja para buscar os seus direitos, autoconhecimento, Perfeito. autoajuda, ou ele vai procurar emagrecer. O que ele faz com toda essa gama de informação, sendo que ainda está engatinhando leis que vão beneficiá-lo? E ele fica naquela, ou eu vou esperar essa lei, ou eu vou procurar a minha saúde, eu vou perder peso. Você já deve ter visto aquele filme lá, aquele programa Quilos Mortais, Quilos Mortais, que ali já passou do limite, né? Mas veja que as pessoas são perversas, né? Elas pois gostam é. quando há um fracasso. Isso é divertido. Sim. Para quem assiste, eu percebo muitos comentários a respeito disso. Torcendo as pessoas contra? gostam quando a pessoa fracassa. E diz lá, o gordo fracassou de novo. Por quê? Porque o gordo não se empenhou, porque ele não teve desejo, porque ele não teve vontade. Mas a grande questão é, e o tratamento psicológico? E o estado emocional dessa pessoa? Porque entenda, uma tratativa de um peso absurdo, porque realmente, nos quilos mortais nós já sabemos que o índice de massa corpórea já ultrapassou todos os limites, sim. a pessoa tem dificuldade na sua higiene pessoal, em levantar, em caminhar e ter uma acessibilidade. Professor, estou pegando um gancho, eu não sei, não vou entrar no mérito desse programa, é um reality, né? É isso? Como se fosse um reality. E ele disse que ali, a grande maioria das histórias contadas ali nesse programa, todas as pessoas passaram por algum problema, seja na sua infância, na sua juventude, que levou ela a jogar, a compensar tudo na comida. Você, como psicóloga, é um fato? É um fato, porque nem todas, eu não posso dizer, Mário, não há uma situação que eu tenha 100%, não há certeza em 100%, não há, todas as pessoas não, mas uma grande porcentagem traz problemas de alimentação. Porque a obesidade é multifatorial, né? A grande questão nós vivemos lá, no viés freudiano, temos a parte da oralidade. E essa parte, na maior parte das pessoas, está mal resolvida. E de uma maneira muito singela para quem está nos ouvindo, a ideia não é ter uma aula, mas uma comunicação simples a respeito de alguns aspectos gerais. Aquilo que a pessoa não fala, aquilo que a pessoa não diz, aquilo que ela sente, que ela não projeta, até porque psicanálise, né, a cura através da fala, a pessoa faz o quê? Se alimenta, coloca para dentro. Então, suas questões emocionais, relacionais, todas elas acabam e podem se tornar alimentação. Se me permite uma ligação com o livro anterior da psicologia, que trata eu trabalho a cirurgia bariátrica, a ergonioterapia e as representações sociais, as pessoas, em sua grande maioria, se alimentam e não conseguem mudar os hábitos alimentares pós-cirurgia. Porque, como você bem destacou, opera o quê? Opera o estômago, não opera a cabeça. Então, os hábitos, quando não são alterados, quando não são modificados, o ganho de peso pode acontecer. Não se pode descartar também, por exemplo, nas mulheres, questão de questões corporais femininas, entra na menopausa. Então, a questão de ter uma dificuldade na manutenção do peso é algo que recorta a maior parte das pessoas. Agora, ter hábitos saudáveis, não sou eu aqui a dizer, volto a destacar, não é romantizar a obesidade. É trazer um princípio de igualdade, de acesso à saúde, à questão até de trânsito, de ir e vir. Porque, como eu bem destaquei, a questão pode ser pública ou pode ser privada. Agora, vamos lá. Nós destacamos a questão do avião. Mas nós temos também um caso clássico de São Paulo, 2, que eu posso aqui trazer. Um da senhora que foi ao médico buscando emagrecimento,
né? E nós podemos aqui, mas daí eu preciso voltar eu já estou me convidando, gente, para uma próxima. Falando da gordofobia médica. Tá? Por quê? Porque nós temos a situação, podem buscar lá no Google, né? O caso clássico da cadialina. Uma senhora vai buscar acompanhamento médico, sente que precisa perder peso, busca um especialista na área. E ele termina a consulta e diz assim, recomendo a senhora, e escreve na receita, 7 cadialinas. Ele, mas cadialina, doutora, onde é que eu compro? Ele vira para ela com a maior tranquilidade do mundo e diz, no material de construção. Doutora, eu não entendi. Um cadeado para sua geladeira, um cadeado para o seu armário, um cadeado... cadeado. E detalhe, para quem quiser acompanhar, tive acesso ao processo que o advogado tão gentilmente fez questão de nos auxiliar na pesquisa, está inserido no meu trabalho de doutorado. A probabilidade de ganho de causa é muito pequena. Por quê? Porque o judiciário entendeu, pelo menos até aqui, eu espero que em sede recursal isso mude, que houve uma brincadeira. Ah, sim, porque nós esperamos que os médicos brinquem. Você chega lá infartando, eles... Ah, coitadinho, você bebeu muito, seu fígado tá triste, tá chateado e você tá tendo um colapso. Não é isso que se espera, né? Bom, o tema é longo. Eu até ia colocar mais algumas fotos, mas não dá tempo. Porque aí nós íamos criar muita polêmica e íamos ficar full time conversando sobre o tema, né? Mas eu tenho mais um profissional da área da saúde para entrevistar nesse mesmo segmento, mas eu prometo trazer outros programas. A doutora Thaís Martins, ela que é psicóloga, advogada, recentemente terminou o seu doutorado e ela também é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Unensino aqui na cidade de Curitiba. E volte mais vezes, professora Thaís. Será um grande prazer. Me despeço agradecendo a participação e desafiando as pessoas que nos assistiram, onde eu pude minimamente contribuir um pouquinho. Deem uma olhada numa imagem para que vocês entendam sobre o que eu estou tratando, a imagem de Jean Gauchiot, a respeito da justiça, como ela é representada, a justiça, em termos gerais. Olhem a obra de arte e vocês vão compreender um pouquinho do que eu aqui trouxe. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Tá certo, né, gente? Estamos de volta e agora nós vamos chamar o intervalo comercial. E depois do comercial, nós vamos falar sobre vinho. É que nosso momento mais descontraído é o bate-papo com vinho, sempre com a presença daquele moço de Portugal, aquele moço de Lisboa, o João Farrapa, conosco aqui, sempre trazendo boas histórias e um bom vinho. Depois do intervalo. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além de satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se!
Ô, João, vamos falar sobre Olimpíadas. Como é que está Ok. você? Tudo bem, Tudo bem, meu mano. caro português? Então, me disser... Vai, Bom, você conhece o Rio Sena. correto. Já nadou no Rio Sena? Nem quero. Você nadaria no Rio Sena? Não, absolutamente. Você que está acompanhando as Olimpíadas, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil e do mundo, você nadaria no Rio Sena por uma medalha? Então, João... É estranho. Que Consta, coisa, consta hein? que é estranho, tá? É assim. Eu vi o pessoal lá fazendo os testezinhos, acho que ontem, antes de ontem, lá, medindo lá o nível da qualidade da água. E teve algum caso de alguns atletas que nos primeiros dias entraram e vomitaram e coisa e tal. Exatamente. É um risco. Assim, eu acho que assim, século XXI, as Olimpíadas para representarem a união mundial no desporto, eu acho que pelo menos o Rio não devia estar poluído. Quer dizer, assim, acho que hein? podemos puxar muitas vezes o sarcasmo da fluidez que acontece lá nas Olimpíadas, mas quem somos nós? O que você achou da abertura das Olimpíadas? Aquela ideia lá do Macron, né? E do comitê fazer essa abertura plural, aberta ao público. É assim, enfim. como tu sabes, é assim, eu tive muitos anos na segurança patrimonial e vi uma questão de segurança o desfile pelo Rio. Tá? E deu para ver que houve ali uma questão de segurança para todas as equipas, exatamente como reflexo dos atritos que existem agora a nível mundial. Palestinianos, Eu não etc. tinha visto esse viés aí, João. verdade. Então você acha que aquele desfile e abertura É, no Rio foi para evitar o Exatamente. contato? Assim, é mais seguro, tem a afluência, para ser algo direto, tinha que atravessar o Rio Sena, portanto já se viu que o rio em si já é um fosso natural. Porque a Europa é um barril de pólvora ali, né? Ali qualquer coisinha pega fogo fácil. É verdade, né? tens equipas ali que assim, tens Israel, tens Palestina, tens Croácia, tens Polónia, tens Rússia, ou seja, vês que ali é um barril de pólvora onde de alguma forma se quer aquele equilíbrio. Mas, do modo geral, como é que você viu as Olimpíadas até aqui em termos de organização? É Se assim, bem que as câmeras mostram aquilo, né? Enfim. assim, a nossa perspectiva assim, é de leigos, não é? Mas assim, de Olimpíadas anteriores nós vemos que pelo menos os atletas tinham melhores condições. E assim estou a falar da questão das camas, pelo menos é o que está aí a dizer. Atletas a dormir na rua porque as camas não têm o mínimo de qualidade. As vossas atletas brasileiras a filmarem dentro dos quartos e a mostrar as condições que aquilo tem, quer dizer, Pois é um é, pouco né? estranho. Tá? Atletas a dormir no jardim, quer dizer, a nível de condições eu pensava que houvesse melhores condições, mas quem somos Teve nós? algumas questões também lá que deixaram a desejar, questão de arbitragem, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas enfim. Mas foi diferente. Foi Foi umas Olimpíadas diferentes. O senhor nasceu onde mesmo? Onde é que o senhor nasceu? Na pontinha da Só Península nasceu em Ibérica. Portugal, né? É verdade. Quantas medalhas Portugal trouxe lá? Eu só- Tem o quadro de medalhas aí, João? Se você tiver, coloca o quadro de medalhas aí. Eu só conto- Quantas medalhas? Eu só tenho noção de 2 de bronze, tá? Eu não tenho acompanhado. 2 de bronze nós temos. Mas eu pergunto por quê. Eu sou apaixonado por esporte. O brasileiro é apaixonado por esporte. E nós só não temos, nós estamos melhor no quadro de medalhas porque o nosso atleta não tem apoio. E isso é generalizado, tá? É assim, os países do primeiro mundo, como vocês dizem, assim, pronto, tem os Estados Unidos, tem o Canadá, há países que fomentam diretamente com os ministérios próprios esse patrocínio. Portugal também João, o que não eu digo está é o bem. seguinte, não é só o apoio financeiro, o aporte financeiro, é o apoio desde a base. Quando os meninos e meninas estão lá nos primeiros anos da escola, não tem um apoio na atividade física, o esporte não é levado a sério. Não, há escolas e times, como vocês dizem, que fomentam isso, mas ainda Mas há fomenta o muita precariedade. futebol, João, futebol, fomenta o futebol, as escolinhas, por quê? Exatamente. Porque dá money, né? Exatamente. Agora, os esportes, no modo em geral, só se a pessoa tem dinheiro para ela poder praticar o seu esporte por conta própria. Uma Eu situação... não sei se Portugal é assim. É assim, também há muita precariedade a nível de investimento no É atleta. precário? É facto. É Que facto. coisa, existe. hein? Temos a nossa Associação Olímpica, tá? Mas assim, é patente, isso é mundial. Tá? Ou seja, só se investe num atleta que realmente possa vir a dar uma retribuição de imagem perante o investidor. Portanto, é como se fosse uma casa de apostas, não é? E vai ano, volta ano, o quadro de medalhas não se altera. Primeiro lugar sempre os Estados Unidos, logo depois vem a China e às vezes trocam, né? Agora o que me chamou a atenção esse ano foi a Austrália. A Austrália está bem ali, né? E uma atleta do Chipre, não sei se tu... Não, Argélia. Argélia. Acho que eu vi uma atleta de ginástica rítmica que, durante a infância, queria um patrocínio do governo francês. Tá? E, entretanto, ela foi para a Argélia e para a escola, desde a infância.
e ganhou uma medalha de ouro. Agora, assim, imagine-se o ego dos franceses ao denegrirem uma atleta que se viu a representar o Chipre, que era francesa, mas lá está. Optaram por dar valor no Chipre. Mas pronto, são aventuras que estão acontecendo. Mas é um grande barato de ver, né? As É Olimpíadas, fato, né? Você acaba vendo um pouquinho dos hábitos e costumes. Está aí, ó. China está em primeiro lugar. Já em primeiro? China em primeiro com 28 ouros. Porque ali, na verdade, o ranking não é pelo número total de medalhas, né? O ranking ali é pelo primeiro lugar total de ouro, né? Exatamente. Então lá, China, Estados Unidos, seguido, olha aí, aquilo que eu falei, Austrália, França, a terra do canguru. E ali, ó, anfitriã 14, Grã-Bretanha. Como é que nós estamos lá, João? Cadê o 18º? Mas é de valorizar, porque assim, vocês têm bons atletas. Tem bons atletas, mas falta vocês. incentivo, João. Espetacular, exatamente. E o que chamou a atenção foi o depoimento da atleta do vôlei do Brasil, que perderam para os Estados Unidos já no último set, né? E perderam para elas mesmas, né? O que eu quero chamar com isso? Como às vezes a pessoa perde no mental, né? Aquela ânsia de, vou ganhar, será que vou ganhar? Ela acaba estando bem fisicamente, mas o mental acaba derrotando o atleta. Não só o atleta, mas a pessoa no modo geral, né, É João? verdade, é verdade. Às vezes o excesso de confiança, eu não diria excesso de confiança, porque é muita responsabilidade. Tá? Assim, nós às vezes estamos à frente das câmaras, tu tens uma responsabilidade. Eles estão à frente de milhões de pessoas a verem e é essa responsabilidade que eles têm para representar o país. Isso tem que se Dar opinião é compreender. muito fácil, né? Não, assim, nós estamos a dar uma opinião compreendendo a pressão que elas sofrem. Mas não é fácil, realmente. Agora, quando a pessoa tem um mental forte, né? Por exemplo, a nossa menina de ouro lá, a Rebeca, né? Caiu, viste, e levantou-se e conseguiu dar a volta. Levantou aquela outra garota do Brasil, lá do time do Brasil lá. Como é o nome daquela menina lá que bateu o olho na trave sei, lá? não. Me ajuda aí, universitários. Aquela do Brasil lá, aquela pequenininha lá. Não me recordo o nome. Foi fazer um exercício, bateu o rosto aqui, cortou o supercílio. Mas sabes que aí é o reflexo daquilo que eu digo de vocês. Isso é o Brasil. É Bate, cai para a frente, né, mas cara? levanta. Isso é o Brasil que eu vejo, entendes? Isso é muito interessante. Quantas medalhas tem Portugal? Epá, não sei. O que eu tenho conhecimento até agora, tu sabes a rotina que nós temos aqui, é assim, eu tenho percepção de 2 bronzes a gente já tem. Agora o resto tenho que pedir desculpa que não estou a acompanhar. Tá bom, João. Então vamos falar de vinho, né? Vamos falar de vinho então. Pronto. Fazer o quê? Mas, assim, Se nós temos as nossas taças, né? Qual vinho que se bebe lá na França? Opa! Que vinho tomaria lá na França, assim, no Olimpíada? Não, em vez eles estão a beber com bastante frequência o Pinot Noir, tá? Ou o Bordeaux, com bastante frequência. Que é um vinho local, né? Local, é assim, muito local, é assim, tá bem, é bem leve e um coringa, como costumo dizer. Portugal tem um prata e um bronze. Ó, prata vocês não, têm tá. um prata e um bronze. Assim, olha. Você tá vendo? Do que, João? Prata no quê? Acha aí pra nós aí. Prata e bronze, ó. Pensava que é 2 bronzes, portanto, assim, parabéns. Que beleza, hein? Pequeninos, mas tesos, é como a gente Que costuma coisa dizer. ali. É pouquinho, mas Estamos lá. foi estamos ali, lá. né? Exatamente. Já é qualquer coisa. Então o vinho lá da França é o Pinot Noir. Pinot Noir e o Bordeaux, de certeza. Bom, que é? precisa mais bebido. Exatamente. É leve, tem uma consistência bem mediana, tá? Mediana para baixo, ou seja, não é tão intensa e é um coringa. Ô, João, para esse nosso bate-papo de hoje, você trouxe aqui um Malbec. Exatamente. Na última conversa que nós tivemos, tu disseste, não gosto do Malbec. Tá? É assim, deve ser a estrutura, deve ser o corpo, mas eu tenho aqui uma questão para te mostrar. Então é assim, tu vês na parte inferior do rótulo reservado. Tá? Ou seja, então é assim, tanto a questão da reserva e reservado é um termo técnico do rótulo que aqui na América Latina se põe, principalmente e maioritariamente no Chile e na Argentina. Mas o que é essa nomenclatura? Até mesmo para quem vai comprar, porque às vezes tem diferença de preço. Reserva é reservado. Eu realmente estou comprando algo melhor ou é a nomenclatura só? Como é que eu entendo isso, João? Reserva já é uma nomenclatura de status do vinho, ou seja, foi mais elaborado, tá? E é um vinho com uma estrutura e uma personalidade já própria para guarda e para aguentar mais tempo. Foi conservado em carvalho, já está preparado e teve uma confecção mais técnica para durabilidade. Isso é o reserva. O reserva. O reservado é uma nomenclatura que vocês na América Latina põem como se fosse vinho de mesa. Ou seja, não é tão estruturado, não é um vinho de guarda, é um vinho de consumo rápido e fácil, tá? Porque é vinho de mesa, tá? Fala pra gente desse Malbec aqui. Ok, então nós vamos falar do Malbec. E porquê que eu trouxe o Malbec hoje para o Mário? Perdão. Porque é vinho de mesa. Ou seja, o Malbec é mais forte, se for de reserva, tá? Porquê? Porque já tem o estágio em carvalho, vais sentir o tanino do carvalho, vais sentir os tons de tabaco mais fortes, exatamente,
pela questão de presença de carvalho. O reservado, não. Ok, já é um vinho de mesa com a identificação da uva. É a mesma situação que eu fiz o exemplo há uns tempos atrás. Imagina confeccionar um frango cozido, tá? Só que se puseres molhos mais intensos, vais ver que o frango vai se exaltar. Se for um tempero só de um pouco de sal e um tempero de ervas, vais ver que sentes o frango mais leve. Estamos a falar da consistência da uva. Aí vais ter a uva Malbec na sua natureza própria, sem o fortalecimento de presença de carvalho. Entendi. Bom, quem opta em beber um Malbec, o que ele pode esperar de um vinho dessa uva aqui? Ok, Malbec a priori é assim, origem da França, tá? De origem francesa. Foi um húngaro, tá? No século XVII, que a descobriu e pôs o seu nome, de sobrenome Malbec, tá? Olha que Não interessante. Malbec, é Malbec com K no fim. Tá? E descobriu essa uva e pôs essa identificação dessa casta. Daí para a frente veio da França e veio para o Novo Mundo. Falámos a questão dos vales no Chile, só que aqui na questão da Malbec e da Argentina estamos a falar Mendoza, tá? E estamos a falar da questão de estar quase a 1000 metros acima do nível do mar. Tens a questão do terroir, do clima, dos ventos, etc. Tudo isso influencia. Então temos uma Malbec forte, uma Malbec com personalidade própria, diferenciada e atingiu a potencialidade da uva em relação à França, muito superior, mas agora temos essa questão que tu não gostas do fortalecimento da Malbec reserva, mas agora tens uma Malbec vinho de mesa reservado. Tá? Bom, a gente sabe através das muitas histórias que a Europa sempre foi o berço da civilização e também as histórias das primeiras cepas vêm de lá. Tem algum lugar que surpreendeu hoje em termos de vinho, que saia da Europa e hoje é considerado um vinho realmente de qualidade, superando as expectativas? Tens essas nomenclaturas quando vocês já encontram as uvas, como é que eu ia dizer? A uva que atingiu o potencial naquele país é a uva ícone do país. Uruguai, Tanat, Malbec, Argentina, entende? Ou seja, se adaptou à região. Exatamente, atingiu o seu potencial. Está feito, tá? Uma das situações que eu quero falar e valorizo sempre aqui o Novo Mundo é a questão de a salvação das vinhas da França e de toda a Europa após a praga foi o Novo Mundo, tá? Isso tem que se ter em questão. E o que é que há estudos sobre isso, porque é assim, quando a filoxera atacou na Europa, acabaram as vinhas. Acabou com as cepas Acabou boas. com tudo, arrasou tudo, Europa. E eles vieram buscar quais as cepas? As que estavam aqui no Novo Mundo. Eles vieram para cá buscar para poder Exatamente. replantar, é Ou isso, seja, João? vocês são o celebre. Portanto, o valor que eu dou ao Novo Mundo e ao Brasil, também houve muitas castas que voltaram para a Europa exatamente para ser replantadas. E na atualidade, estamos a falar século XXI, falámos na última vez, que há essa casta que já é mais resistente às pragas que está a ser cultivada aqui. Não é uma casta, são várias. Só que tanta alteração houve na genética dessas uvas que elas já estão mais resistentes às pragas. E estão a ser novamente a ser replantadas do Novo Mundo para o Velho Mundo. Portanto, o Novo Mundo está a ser um celeiro, digamos assim, de salvação das vinhas da Europa. Fantástico isso, né? E a gente vê, através de fotos e filmes, como eram feitos os primeiros vinhos, né? É verdade. E que eram amassados com os pés, outros eram colocados lá em alambiques, em pilão, né? E hoje o vinho é uma modernidade. Mas deixando a modernidade de lado, como é que você pode, a tecnologia aliada ainda a esse glamour que o vinho tem para não perder as suas origens? O que as grandes indústrias fazem? De momento há muita manipulação, tá? Genética da uva. Tá? Assim, os cerdos, as castas, etc. Eles estão a evoluir, aumentando a qualidade. Lá está. E aí dá para ver diretamente a relação preço de qualidade. Ou seja, quando vês aqueles vinhos com um preço bem superior, é patente que a nível tecnológico e de produção de vinho, as técnicas foram muito superiores. Tá? Quando as técnicas são inferiores a nível de produção básico de vinho, temos um vinho com preço acessível. Vinho é sinônimo de preço? É assim, eu consigo comprar um vinho... Muito complicado isso aí, né? Um bom vinho tem que ser de um preço elevado? Não. Não necessariamente? Não, porque assim, geralmente quando vocês dizem um bom vinho, a priori vocês estão-se a basear na opinião de alguém. Perfeito. Okay? Perfeito. Ou do marketing. Assim, o bom vinho, o melhor vinho para vocês é o melhor ou aquele que tu gostas mais. Para qualquer pessoa. Tá? Ou seja, assim, há uma nomenclatura ao marketing. Gostou? É o teu vinho. É o melhor vinho para ti. Porque assim, nós não podemos impor uma uva.
Porque assim, a gente conhece N pessoas, tu sabes, assim, a pessoa não gosta de vinho branco, não. A genética dela não assimila bem vinho Entendi. branco por causa da acidez. Gosta de vinhos mais frutados, o tanino mais forte, e isso é uma questão de gosto. Portanto, o melhor, é o que eu digo, é assim, é o critério de cada um. Certo. Bom, então vamos brindar as duas medalhas incríveis de Portugal, sua medalha de prata e sua medalha de bronze. E venham mais. Descobriu no que foi lá, João? Medalha de prata, em qual categoria Portugal ganhou? Ciclismo de pista masculino. Ciclismo de pista. Temos cultura disso. É? Exatamente. Volta à França e volta a Portugal a Ah, ciclismo. forte. Temos essa cultura. Sim. O que mais, João? Judô feminino. Judô feminino. Facto. Ó, É verdade. Que é verdade. beleza, hein, João? Ela atleta é Susana, qualquer coisa, não é? Eu Tem aí, João? falho-me o nome. Falha-me o nome. procura o nome para nós aí, Mas da atleta. acho que as últimas Olimpíadas ele também É? ganhou medalha de ouro. É facto. É facto. Bacana, né? Eu valorizo. Eu acho que é tanto empenho para o atleta estar lá, né? 4 anos. de treino. Ouro, São bronze, não importa. O importante é que teve lá, é sinônimo de dedicação. 4. Representou bem isso. É que Bacana. interessa. Eu quero colocar na tela, antes de brindar aqui com o meu amigo João, eu quero colocar o Instagram dele e dizer para você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, se você quer conhecer um grande profissional que tem além de ser uma pessoa que tem uma ética muito grande, né, e conhece muito daquilo que faz, se propõe a fazer, é o sommelier aqui do meu lado, João Carlos Farrapa, de Lisboa para o mundo. Ele conhece muito a respeito. Se você quiser contratá-lo para eventos, workshop, festas, enfim, né? O contato está aí na tela, é @uvas e personalidades. É isso, cara, João? Exatamente, sempre. Malbec combina com qual tipo de alimento? Vocês podem puxar o vosso churrasco tradicional. Churrasco? Exatamente. E a estrutura desse de 13 graus, sem presença de carvalho, eu acho que vocês vão correr a linha toda de corte do churrasco Perfeito. de forma tranquila. João, agora sim. Tchim, tchim. A saúde de Portugal, as suas duas medalhas fantásticas. E ao Brasil, tá? É assim, eu estou sempre a defender o Brasil, porque É. assim, a motivação, quando a menina caiu das barras e se levantou assim, eu virei para as superação. pessoas e disse, não, isso é Brasil. Superação. Cai, E mas que para a temos frente ainda levanta, as segue. moças do Brasil, né, do futebol, né, Uh. que sem Marta conseguiram... E outra se coisa, assim, classificar. eu vi muitas senhoras a jogar futebol melhor que os homens. É. Isso é facto. Alguém isso é tem que facto. fazer o trabalho bonito, né, João? É facto. Bom, estamos chegando ao final do programa, agradecendo muito a sua companhia. Gente, um abraço a todos e até um próximo programa. Valeu, João. Tchim, tchim. Tamo junto.